A gente fala então sobre a morte do chefe da Força Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani. Os Estados Unidos assumiram a autoria desse ataque que causou a morte desse líder, considerado o maior comandante militar do Irã. E o bombardeio ordenado pelos americanos atingiu o aeroporto internacional de Bagdá, capital do Iraque. A gente conversa agora com o especialista Salem Nasser, ele é doutor em Relações Internacionais. Professor, muito bom dia, obrigada por participar aqui com a gente. Queria que a gente começasse falando sobre o perfil, do Soleimani, a importância dele, Ele era o cabeça ali que fazia as estratégias todas, políticas e militares em relação ao governo, do Irã. E ele já foi substituído. Agora, eu queria saber se, com o perfil que ele tinha, o substituto, ele tem o mesmo perfil, ele vai dar conta das mesmas atribuições, o que pode mudar? Qual é a diferença dos dois? Então, na verdade, assim, a importância dele era, de fato, enorme. Agora, com a sua morte, nós provavelmente veremos nos próximos dias surgirem os detalhes da atuação dele nas últimas décadas, coisas que até agora não estavam claras ou então que não se tinha conhecimento sobre o seu envolvimento em questões específicas. Então, eu acho que agora nós vamos começar a conhecer melhor o Qassem Soleimani aqui no Ocidente, Lá, nos últimos tempos, ele já tinha ficado um pouco mais conhecido, mas ele começava a aparecer agora como a figura central que era, mas relacionando também a fatos do passado quase longínquo do Oriente Médio, quer dizer, coisas que aconteceram nos anos 2000 e coisas que aconteceram nos anos 90. Qual é digamos, de onde sai esta importância do Qassem Soleimani? Tem a ver com as suas qualidades pessoais, ao que parece realmente era um grande estrategista, um homem genial, além de ser muito elogiado pela sua gentileza, pela sua modéstia e pela sua humildade, mas ele era genial militarmente, e isto se combinava com a posição que ele ocupava, e isso é muito importante conhecer. O Qassem Soleimani ocupava a liderança de uma força especial da Guarda Revolucionária Iraniana. Esta força se chama a Força Al-Quds, que em árabe é o nome para Jerusalém, ou seja, ele liderava a Força Jerusalém da Guarda Revolucionária, e isto quer dizer que ele era o homem que articulava e desenhava as estratégias e as parcerias com todos os aliados do Irã na região. Então, se você quiser buscar a atuação e a importância dele, você teria que olhar para o Iêmen mais recentemente, para a Síria, para a parceria com o Hezbollah no Líbano, para a atuação dele no Iraque e a participação importantíssima que ele teve, especialmente recentemente na Síria e no Iraque, ao treinar estas forças. Inclusive, o chefe de uma delas é a pessoa que morreu com ele no Iraque, era o chefe das milícias populares, que foram formadas com treinamento iraniano, mas que faziam parte, digamos, das forças de segurança iraquianas governamentais e que foram as grandes responsáveis do Estado Islâmico no Iraque. Os grupos treinados pelo Qassem Soleimani foram também responsáveis pela expulsão do Estado Islâmico da Síria. Ou seja, ele era o homem que, na verdade, fazia a estratégia e a articulação do Irã com todo o entorno da região. Todos os aliados iranianos eram, digamos, a ponta de contato com o Qassem Soleimani. Professor, todo mundo se pergunta, quais serão as reações e as consequências agora para todo mundo. Eu queria que o senhor falasse da estratégia dos Estados Unidos nesse histórico aí de conflitos com aquela região e com esses países. O senhor acha que falta uma estratégia mais consistente, principalmente para o Irã e o Iraque? Olha, certamente, assim, é claro que os Estados Unidos têm uma vantagem fenomenal que está no seu excesso de força. Quer dizer, os Estados Unidos sempre têm um excedente de força em relação a todos os seus adversários e, por isso, conseguem sobreviver, digamos, aos erros de estratégia que eles mesmos cometem. O fato é que ou eles têm uma estratégia
muito pobremente articulada para a região nos últimos tempos, ou eles não têm estratégia. Uma das perguntas que as pessoas se faziam entre ontem e hoje era se o Trump fazia alguma ideia de quem era o Qasem Soleimani e quem é que ele estava mandando matar. As reações dele pelo Twitter não parecem indicar que ele soubesse muito claramente qual era a dimensão do passo que estava dando. E isto é especialmente complicado nesse momento para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tenham ou não tenham estratégia, uma coisa está muito clara: eles não têm a intenção de se envolverem, digamos, intensamente de modo militar na região. Eles não têm mais a capacidade de intervir invadindo países e colocando as suas forças armadas em guerras totais na região. E é isso justamente o seu ponto de fraqueza, de fragilidade, porque os adversários dos Estados Unidos, e à frente deles está o Irã, são especialistas na guerra que virá, que é uma guerra de atrito lento, mas permanente, que é uma guerra de o que se chama de guerra assimétrica, de guerra de guerrilha, de operações de desgaste progressivo dos americanos, e isto realmente custará muito caro aos americanos em termos de grande estratégia e de interesses seus na região, assim como em termos de soldados e de custos. Então, o mais provável é que os Estados Unidos paguem um preço bastante pesado por isso, e, é claro, a região viverá uma tensão crescente, né? Pois é, professor, diante dessa falta de consciência do que acontece de fato ali na região, quais são os atores, a gente lembra que diante de uma dificuldade também de analisar ali o cenário, criar um governo estável em 2011, os Estados Unidos retiraram as tropas e aí a gente viu a ascensão do Estado Islâmico. O que pode acontecer dessa vez? Então, na verdade, assim, se você olhar, digamos, as narrativas que circulam no Iraque, no Irã, em toda a região, muita gente enxerga, na verdade, o Estado Islâmico como quase que uma ferramenta, não um aliado, mas uma ferramenta da qual os Estados Unidos se utilizam de vez em quando para poder justificar a sua presença nesses lugares. Então, justamente, eles foram levados a se retirar do Iraque em 2011, mas logo depois, sob o pretexto de combater o Estado Islâmico, voltaram à frente de uma coalizão internacional. E hoje a gente sabe que, na verdade, quem derrotou o Estado Islâmico no Iraque foi muito antes este grupo liderado pelo Soleimani e pelas forças locais iraquianas do que a coalizão americana. O que acontecia nos 2 ou 3 dias que passaram com as manifestações diante da embaixada americana no Iraque, a invasão da embaixada, etc., é que se estava fortalecendo um discurso no Iraque de que deveria se passar uma lei no parlamento que levasse à expulsão das forças americanas do Iraque, já que as forças americanas não estavam cumprindo os termos do acordo que tem com o governo iraquiano. E logo em seguida, então, nós vemos esta operação americana acompanhada de um show de força que se estendeu por 2 dias antes desse ataque. Nós estamos aqui, se for necessário, retomaremos uma ocupação direta do território. Há muito medo de que isto se dê no Iraque, então esta pode ser a primeira consequência, mas a partir de agora, o desgaste que eles sofrerão no Iraque, na Síria e talvez mesmo nas bases que eles têm no Bahrein, no Catar, nos Emirados e assim por diante, quer dizer, há muitas frentes abertas pelos Estados Unidos que permitirão o tipo de ataque em que os iranianos e seus aliados são especialistas, né? Professor Salem Nasser, doutor em Relações Internacionais, muito obrigada por participar aqui com a gente na Globo News, ajudar a gente a entender um pouco desse cenário lá no Oriente Médio. Até uma próxima, professor. Eu é que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Até.